Olá pessoal, meu nome é Jober e hoje eu vou falar um pouco mais para vocês de um trabalho publicado por um dos palestrantes do CIF, o professor Michel Labrec. A madeira é um recurso vegetal muito utilizado pela sociedade humana, principalmente pela sua durabilidade. No entanto, durante a estocagem da madeira, alguns cuidados fazem necessários para que a madeira não degrade durante o seu armazenamento. E para isso, alguns produtos químicos são utilizados. E dentre destes produtos químicos, o CCA é um dos mais utilizados e em sua constituição ele contém cobre, cromo e arsênio. Além disso, outros compostos moleculares orgânicos também podem ser utilizados para esse mesmo fim de conservação, como é o caso dos pentaclorofenóis, que são moléculas que no seu estado natural ou de modo degradado possuem alto potencial carcinogênico, ou seja, que possuem grande potencial para causar câncer em animais, o que inclui nós, os seres humanos, obviamente. Para tanto, os autores desse trabalho, eles realizaram um experimento de duração de 4 anos de tempo corrido, contando de 2010 até 2015. E eles usaram duas abordagens. Na primeira abordagem, eles verificaram a utilização de 4 espécies como fitorremediadoras de regiões de madeireira, né, no Canadá. E além disso, eles também utilizaram uma segunda estratégia, que foi ver se a adubação nitrogenada ajudaria no processo de biorremediação dessa área que foi monitorada por eles nesses 4 anos. Os resultados obtidos foram muito interessantes. Primeiro, que todas as 4 espécies utilizadas conseguiram crescer no ambiente onde foi realizado o estudo. E para os dados de adubação nitrogenada, não foi encontrado nenhum maior acúmulo de biomassa, o que poderia aumentar a eficiência da fitorremediação. Não foi encontrado esse tipo de resultado. Então, o uso de adubação nitrogenada não teve um efeito nesse sentido. No entanto, em todas as espécies avaliadas, foi encontrado que a adubação nitrogenada acabou elevando a concentração de clorofilas em todas as espécies. E como altas concentrações de clorofilas nas plantas são indicadores de fitossanidade do solo onde as plantas foram cultivadas, então a gente entende que essas plantas conseguiram crescer de uma maneira relativamente normal nesse ambiente que estava contaminado. Além disso, também foi verificado que todas as espécies conseguiram translocar do solo para as suas partes aéreas tanto os elementos traços, né, o cromo, o cobre e o arsênio, e acumular na sua parte aérea, tanto quanto as moléculas orgânicas que constituíam os conservantes que foram utilizados também para a manutenção dessa madeira no prazo de estocagem. E nesse caso foi verificado que, na verdade, foram resíduos da degradação das moléculas originais que foram utilizados, dioxinas e furanos, que também são algumas das moléculas com maior potencial carcinogênico que a humanidade conhece. Então, os autores concluíram que sim, que as 4 espécies utilizadas possuem um tipo de potencial para fitorremediar áreas com características semelhantes àquelas aonde o experimento foi monitorado ao longo desses 4 anos, e que essas plantas necessitam de um cuidado especial, já que elas conseguiram acumular tanto os elementos traço quanto as moléculas orgânicas carcinogênicas, sendo que todos esses elementos podem trazer malefícios para a nossa saúde. Então, eles também levantam a hipótese de que outras espécies que crescem naquele mesmo local também provavelmente acumulam essas mesmas moléculas orgânicas e esses mesmos elementos traço, o que pode trazer um grande perigo para a sociedade humana que se utilizar de plantas de áreas similares àquela que são comuns, áreas de armazenamento de madeira onde esses produtos foram utilizados, uma vez que eles entram na cadeia alimentar através das plantas, e ao utilizar essas plantas nós podemos ter contato com eles e a partir daí então sofrer os malefícios que eles podem nos causar. Esse estudo então trouxe novas perspectivas sobre o uso da fitorremediação, não só para moléculas orgânicas, mas também para elementos traços.
E com isso ele traz novas aberturas para futuros estudos envolvendo outras espécies e outros contaminantes, orgânicos ou não, que podem estar presentes no solo devido à ação humana, como nesse caso é exemplificado pelo uso de conservantes da madeira. Para mais informações sobre esse trabalho, como por exemplo as espécies utilizadas, vocês podem conferir no próprio artigo. Na descrição desse vídeo aqui, nós iremos deixar o DOI, que é o código de identificação do artigo, e vocês poderão ler e sanar as suas dúvidas. Caso alguma dúvida ainda permaneça, os participantes do CIF poderão tirar as suas dúvidas com o próprio Michel Labrec no dia da palestra dele com a gente no CIF. Por hora é só, e nós publicaremos mais vídeos com esse tipo de conteúdo ao longo do tempo até o dia do nosso simpósio para que vocês conheçam melhor então os nossos palestrantes. E é isso e muito obrigado.